Vai, vem cá. Ó, o título eu coloco 1000 dias de governo Bolsonaro. Eu coloquei entre parênteses. Jair breve. O que eu coloco de descrição? Descrição pode ser grande? Hoje no programa. Virando a mesa. Põe a avaliação. Não, filha. O que você pôs no começo, né? 1000 dias de governo Bolsonaro, Jair breve. Põe você tem como subtítulo, é isso? Faltam 460 dias para o fim. Falta 400. Para terminar o sofrimento. Não é isso. E uma já tá indo pro fim, né? E hoje que falta 460 dias. Tudo certo. Ó, eu automaticamente na sua página também. Pessoal do Facebook. Página. Depois uma nova fonte de informação chega para Cornélio Procópio e região. Política, entrevistas, atualidades, cultura, esportes, entretenimento. É informação baseada em fatos e debatida de forma inteligente, prática, independente e sem medo. E o mais importante, aqui você terá vez e voz. TV Quarto Poder. Estreia dia 24 de setembro, às 20 horas, ao vivo, em nossa página no Facebook. Esperamos por você. Vai o chablaus do cafezinho, hein? Você vai... Sabe? Tentamos de tudo quanto é ângulo, né, Maria? Eu falei pra fazer. Nós dois vamos caber assim, ó. Minha cara no... Eu saio, você vai... Eu tenho que encerrar a live. Falo, vem, vai ser bem Camel.
Aonde que nós vamos ficar aqui, filho? O senhor senta lá no canto. Qual câmera que tá perto aqui? Essa aqui, ó. Você tá meio longe desse microfone aqui hoje. Mas não levanta o microfone que vai quebrar, em nome de Jesus. Levanta o suporte, mas não o microfone. Ó. O suporte, mas isso aqui não, senão ele é sensível, né? Dá uma neguinha já aqui, ó. Uma nova fonte de informação chega para Cornélio Procópio e região. Política, entrevistas, atualidades, cultura, esportes, entretenimento. É informação baseada em fatos e debatida de forma inteligente, prática, independente e sempre. E o mais importante, aqui você terá vez e voz. Maria Mel já tá aqui, tá? Estreia dia 24 de setembro, às 20 horas, ao vivo, em nossa página no Facebook. Esperamos por você. Pega a garrafa. A Melzinha indo atrás, ó. Deixa a garrafa aqui, né? Deixa eu ver ali no canto que ela não vai aparecer. Pô, mas não era bom aparecer? Ah, destoa muito do... Aqui não aparece? Vem, Mel. Vem. Não. O senhor vai... Vem. O senhor vai iniciar. Não, você começa. Não, pai, eu tenho que organizar aqui, não tem como. Eu tenho que soltar a live. Ver se ela tá funcionando enquanto o senhor vai falando. Ué, filha. Você é o primeiro virando a mesa? É. Boa noite a todos. TV Quarto Poder iniciando o primeiro programa Virando a Mesa. É um dos programas semanais que nós vamos trazer através das redes sociais. E no programa de hoje, especificamente, estaremos comentando os 1000 dias do governo Bolsonaro. A origem, os procedimentos, o que nós tivemos que passar nesses 2 anos e um pouco mais de 6 meses aí de governo, aqui na companhia da Mariana, uma das comentaristas aqui fixas do Virando a Mesa, e vamos começar esmiuçando aí esse governo do Bolsonaro, Mariana. A origem, né? Como tudo isso começou, se me permite, eu vou até... Pode sentar a brasa. Ah, deixa eu só fazer um coisinho. Ó, a nossa proposta, né, pai? Era isso que tá acontecendo, justamente o que a gente não queria. Que era um programa estático. Porém, nosso príncipe, meu irmão, Luizinho, ele não tá aqui. E quem coordena os cortes de câmera ao vivo é ele. Então, a gente hoje vai ter que ficar com uma câmera estáticazinha aqui. Mas vai dar bom. Isso, então, a origem do governo Bolsonaro, o início desse procedimento aí de chocar o ovo da serpente, ele começa, na verdade, em 2013, quando nós tivemos aqueles movimentos populares
em São Paulo, um movimento que iniciou pela questão do valor de passagens de ônibus. Rapidamente o movimento foi dominado pelo pessoal da extrema-direita, com financiamento do exterior, a extrema-direita especialmente dos Estados Unidos, financiando aquele movimento aqui através do MBL, movimento lá do Kim Kataguiri, aquele pessoal. Depois eu quero dar um relato sobre isso. Esse movimento rapidamente se organizou para fazer oposição ao governo da Dilma, governo do PT, da ex-presidente Dilma, e a partir dali nós tivemos uma eleição em 2014, já com questionamentos muito grandes com relação à parte da economia, que realmente não caminhava bem no segundo mandato da presidente Dilma, mas não caminhava bem porque havia um boicote no Congresso comandado pelo Eduardo Cunha, que inviabilizava todas as tentativas do governo do PT e da Dilma de recuperação da economia. Tivemos então a reeleição da Dilma, mas ganhando a eleição com 52% dos votos, o Aécio fazendo 48% dos votos. A eleição realmente ficou próxima e o Aécio não aceitou o resultado das eleições. A Dilma tomou posse e passou a conviver com um país totalmente dividido, com uma parte não aceitando o resultado das eleições, e acabou descambando isso no impeachment da presidente Dilma, cá entre nós absolutamente injusto. Sim. Foi golpe. E nesse golpe dado contra a presidente Dilma, nós já tínhamos ali o Bolsonaro votando a favor da cassação do mandato e homenageando um torturador. Ele votou a favor da cassação da Dilma. Ali ele tinha que ter saído preso, né? E exaltando no momento do voto um torturador. Então, o início do procedimento, do surgimento mais forte do Bolsonaro no cenário político do país, foi exatamente esse. Nós tivemos um procedimento de cassação e ele naquela época já estava fazendo campanha e fazendo viagens para ser o candidato da extrema-direita no país. A gente está falando dos 1000 dias, uma coisa que muita gente fez desde que o Bolsonaro foi eleito. Eu não vou nem entrar no mérito da forma, né? Do tanto de dinheiro que não foi declarado, mas foi derramado, das fake news, dos robôs, enfim. A gente se apegando só a quem compareceu para votar, e a maioria, não do país, mas a maioria votante, escolheu o Bolsonaro presidente. Dali, já começou um coro de fora Bolsonaro, naquele momento pedindo impeachment. E eu sempre fui contra o impeachment do Bolsonaro até março de 2020, que foi quando estourou a pandemia. E aí a gente falava, muita gente apontava quando a gente falava, um governo fascista e tal, e não é, aí se comprovou que sim, né? Aí só a partir desse momento que eu passei a defender o impeachment dele, mas agora Inês é morta, né? Não tenho... Na verdade, o surgimento, o crescimento da extrema-direita aqui no país, através do Bolsonaro, com esse lado fascista do governo. Nós temos realmente muitas pessoas dentro do governo dele com um comportamento absolutamente fascista, e algumas pessoas até simpatizantes do nazismo. Essas denúncias já ocorreram, inclusive com relação a ministros dele, que tiveram que sair, e outras pessoas de segundo escalão, mas em cargos importantes, também, inclusive usando frases do nazismo, e que acabaram saindo do governo por conta disso. Mas aí o Bolsonaro estava em campanha para a presidência da República, mas todo mundo achava, o pessoal da esquerda, os analistas, que a candidatura dele era uma candidatura que tinha potencial para fazer uma votação intermediária, porque ao longo da vida ele se elegeu com esse discurso racista, homofóbico,
Ele se elegia deputado no Rio de Janeiro porque realmente tem uma parcela da população que gosta desse discurso de que bandido bom é bandido morto, esse discurso agressivo e muito voltado para a área de segurança, mas a expectativa que todos tínhamos é que ele faria uma votação intermediária. E aí nós tivemos um problema adicional e grave, que foi a famosa Lava Jato em Curitiba. Farsa Jato. Porque quem tinha condição de barrar o surgimento do fascismo no Brasil era exatamente a candidatura posta na época natural, que era a candidatura do Lula a presidente pelo PT. Só havia uma condição daqueles revoltosos de 2014 que não aceitaram o resultado da eleição e da extrema-direita do Brasil de repente, tentar evitar a eleição, a volta do Lula e do PT ao poder. Era isso que eles queriam evitar de qualquer maneira, e a Lava Jato caiu com perfeição. A Lava Jato, apoiado pelos grandes sistemas de comunicação do país, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Época, Isto É, então, todos os grandes órgãos, só para não perder, filho, apoiando a ação contra o PT, a condenação e a prisão do Lula, que era uma maneira de tirarem ele da eleição. E viabilizar. Porque completava o jogo, né? Não justificava para eles a retirada da Dilma e deixar o Lula solto para ganhar a eleição deles. Então eles tinham que completar o jogo, e completaram o jogo condenando, prendendo e impedindo, inclusive, o Lula de falar dentro da cadeia. Mas é bom a gente colocar que a questão dos erros que a gente aponta com relação à Lava Jato não tem a ver com ser esquerda ou direita. É porque a lei é uma só e ela vale para todo mundo. Deveria valer, né? As coisas têm que ser como são e tudo tem um limite. O limite é qual? O limite é a lei. Então, a Lava Jato começou a agir, criou um código próprio, aí o hacker expôs tudo, enfim, como é que ficou. Eu acredito que a origem da Lava Jato, quando ela surgiu lá atrás, era bem intencionada sim, mas as coisas acabaram se perdendo, descambando, e principalmente você, que fala assim, eu quero... eu acredito que o Lula tem errado e ele tem que pagar caso tenha errado. Você que defende isso, e eu defendo isso pra todo mundo, que se alguém errou, seja quem for, que seja averiguado de uma forma justa, né, num procedimento justo, esse culpado que pague, se não, que seja, que fique aí livre, né, livre de qualquer condenação. Então, principalmente você que tem isso, que tá, meu Deus, eu quero que o Lula pague, se fez alguma coisa e tal, você tem que pedir para que os procedimentos com relação a ele sejam no rigor da lei, né? Até porque, tentando dar uma esmiuçada nesse procedimento aí da Lava Jato, o grosso da população, e aí nós vamos tentar utilizar, filho, uma linguagem mais simples para exemplificar o procedimento. Quando todos nós estamos vendo aí pela TV e nas redes sociais aquela questão de em Brasília, o juiz Fachin tirou os processos de Curitiba dizendo que o Moro não era o juiz natural. Essa é uma situação bem clara assim, bem simples até de explicar, porque a defesa do Lula desde o início desse procedimento dizia que o Moro não era o juiz natural. Essa questão do juiz natural se a gente trouxesse para Cornélio, por exemplo, como se alguém fosse denunciado por um crime aqui, naturalmente o juiz natural seria o juiz aqui de Cornélio, não poderia vir um juiz de Sapopema, por exemplo, interessado na condenação de quem está sendo acusado e levar o processo para Sapopema. Foi exatamente o que o Moro fez, porque o famoso apartamento do Guarujá, fica em Guarujá, que é no estado de São Paulo. A sede da Petrobras é no Rio de Janeiro. E por qual motivo esse processo do Lula foi parar em Curitiba, se não fosse pela intenção de condená-lo? Esse é o primeiro passo.
O segundo passo, que também foi definido em Brasília e aí acabou anulando provas e os procedimentos todos do Moro e dos procuradores, é que na justiça não pode atuar em conjunto juiz e procuradores. Acusação e juiz não pode ter uma atuação paralela em detrimento do acusado. Né? O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Imagina que você tem uma ação consumerista. Você tem uma ação contra uma empresa de celular. Uma ação comum. Você entrou contra, sei lá. Não vou falar... A TIM, por exemplo. Você entrou com uma ação no juizado especial contra a TIM. O juiz da sua causa aqui de Cornélio pega o telefone e liga pro advogado da TIM, por exemplo, e fala assim, viu, fulano? O João entrou com uma ação contra vocês e eu acho bom. Se vocês fizessem isso, ficaria bacana para a empresa. É justo uma situação dessa? Você entrou contra uma empresa ou contra uma pessoa e o juiz que está cuidando da sua ação, ele se junta com quem está contra você para dar para essa pessoa caminhos para que ela consiga te vencer na justiça. Que foi exatamente o que aconteceu e exatamente isso que foi considerado pelo Supremo em Brasília. Mas aí o Rodrigo Parpinelli, um abraço, Rodrigo. O Ivaí também tá aqui na Lawfare. O Ivaí também tá aqui na live, o João Ricardo. Importante apontar as irregularidades da Lava Jato e do oportunista do Moro, que inclusive tá feliz da vida porque viu que ele pontuou na pesquisa. Ele é pior que o Bolsonaro. Parpinelli falou, o corregedor da Lava Jato pediu a demissão dos 11 procuradores ex-integrantes da Lava Jato hoje. Eles vão acabar tendo que se acertar com a justiça mesmo, cedo ou tarde, isso vai ter que acontecer. Mas voltando para o governo Bolsonaro. Para a questão do Bolsonaro, então, essa ação de tirar o Lula das eleições facilitou a vida do Bolsonaro eleitoralmente, mas isso foi ainda ampliado por uma facada. Essa facada é uma situação muito questionada, tem pontos realmente daquele dia que merecem uma investigação mais aprofundada. Recomendo o documentário. Documentário do DCM, do jornalista Joaquim de Carvalho. Quem não viu, dê uma olhada aí nas redes sociais, porque ele pontua uma série de desconfianças em cima daquela facada. Cita, por exemplo, o fato do Adélio, uma pessoa simples, humilde, que trabalhava às vezes de garçom, às vezes de ajudante de obra, ter frequentado 2 meses antes do ocorrido um clube de tiro em Florianópolis, junto com o filho do Bolsonaro e pagando as aulas dessa academia, desse clube de tiro. Uhum. À vista. Florianópolis o Adélio sempre vinculado a Minas Gerais, as cidades de Minas Gerais. E depois algumas imagens lá no momento da facada, com um grupo de seguranças. Todo mundo tirando o lenço do bolso. E protegendo o Adélio. Isso realmente deixou uma desconfiança, inclusive em bolsonaristas. Nós estamos falando aqui de uma desconfiança nossa, mas a deputada Joyce Hasselmann, em depoimento aí de 15 ou 20 dias, acabou informando que ouviu do Bolsonaro 10 dias antes da facada, e se ele tomasse uma facada, ele acabaria sendo eleito. A menos que ele tivesse uma premonição muito grande. Essa fala dele também foi uma fala ruim, mas juntou a facada, a ação do Moro primeiro, a facada depois, o Lula preso e praticamente incomunicável, abriu espaço para o surgimento aí do fascismo no Brasil, através da eleição do Bolsonaro. Um recorte rapidinho. O senhor falou agora há pouco assim, que tinha gente que se identificava e tal, nananana. Eu acho que uma parte realmente se identificou com o discurso homofóbico, reacionário, sexista, né? O discurso de ódio do Bolsonaro. Mas uma grande parte, a maioria, não. Tem muita gente boa, bacana, que desiludida aí, cansada, resolveu votar nele e hoje analisou todo, viu a grande merda, né, que
que a gente tá. Fazendo. E assim, não quero mais isso que tá aí. Isso não, né? Não quero mais, não concordo com o que ele fez. Depositei, dei o meu voto de confiança pra ele, pensando que seria uma mudança, e não foi. Foi a junção, Mariana, de algumas pessoas que tinham essa alma complicada mesmo, né? Que são os racistas, essas pessoas violentas e que não gostam mesmo, né, nem de negro e nem de pobre. Então tem uma parcela do eleitorado dele que se identifica exatamente com a parte ruim que ele trouxe para a política. Esses são os eleitores dele que se juntaram com algumas classes, por exemplo, que jamais votaram no PT e votariam em qualquer um contra o PT, que são os mais ricos. É uma parcela do eleitorado pequena, mas são os mais ricos, os milionários e bilionários, que historicamente não votaram no PT e votariam no Bolsonaro outra vez, se tivessem essa oportunidade. Juntou com a parte da população mais pobre, infelizmente, bastante desinformada e sujeita a fake news, né, que se informam de política através de mentiras que eles distribuíram aí através das redes sociais, e uma parcela grande de igrejas. Quando eu digo igrejas, eu não estou falando só de evangélicos, de todo segmento, uma né? parte da igreja católica conservadora também apoiou o Bolsonaro, e aí inicia um governo, filha. Ele fez 55% dos votos. Na eleição foi 55-45 para arredondar, contra o Haddad, mas na primeira semana do governo dele, já em 2019, pesquisas davam conta de que 65% da população tinha uma expectativa favorável. Então eram 55... Mais um tantinho. Mais um tantinho que não tinha votado nele e mais um tanto daqueles que não votaram em ninguém no primeiro turno. E criaram uma expectativa boa com relação a ele. Foi essa expectativa boa que foi sendo destruída ao longo, boa para eles, sim, e foi sendo destruída ao longo do tempo. Por exemplo, a legislação trabalhista, que o Temer fez questão absoluta no acordo com a extrema-direita, de reduzir naquele período lá em que ele deu o golpe lá e traiu a Dilma, foi aprofundada no governo do Bolsonaro. Então a população mais carente passou a conviver com insegurança trabalhista, com desemprego, com insegurança alimentar, e com um governo que se demonstrava totalmente insensível exatamente para essa parte da população que votou nele. A parte dos trabalhadores que votaram nele, desde o começo do governo, já desamparados. Sim. Sem expectativa. Aí começaram a perceber que não havia, por exemplo, um projeto razoável para habitação. A educação começou a ser atacada de uma maneira muito forte, as universidades inclusive, e não estamos falando aqui na condição de por antipatia ao Bolsonaro. Quem for bolsonarista que apresente o que ele fez na área da habitação, que nós estamos falando, sim, e que desminta o desmonte que ele fez na área da educação. E aí vale um adendo aqui, né? A quantidade de professores que votou nele, né? Tivemos uma quantidade também grande, o professor que a gente considera, sem generalizar, mas o professor que a gente considera que é uma pessoa bem informada e com condição, pelo fato de serem professores, de terem um poder de análise e de acompanhamento histórico da política muito maior que a média da população, mas surpreendentemente muitos deles também votaram no Bolsonaro. Então habitação e saúde, habitação e educação no primeiro ponto, fracassos absolutos do governo Bolsonaro, e que alguém que quisesse contrapor, que apresente números e fatos e uma verdade diferente dessa que nós estamos colocando aqui. No programa de sexta, a gente vai abordar bem essa questão, que você pode ser para você, porque você escolhe para sua vida, né? Porque essa pegada do conservadorismo, muita gente já foi nessa onda. Conservador ele não é, né? Pelo amor de Deus. Trocentas mulheres, enfim, falando que tinha
apartamento pra comer gente, não é? Brasília. Em Brasília. Sexta-feira a gente vai abordar bastante isso. Que no que você escolhe pra sua vida, você pode ser o que você bem entender. Agora, você querer colocar isso pra uma situação, pra uma nação inteira, é absurdo. Eu sou conservador. Seja conservador pra você, pra sua família, nos seus costumes, na sua vida. Deixa cada um viver, gente, como bem entender, né? Respeitando ali o outro, o espaço do outro, a lei. Cada um que viva como bem quiser. E aí vem uma constatação que nós temos que colocar, já que estamos falando de 1000 dias do Bolsonaro, são 1000 dias de uma burrice extremada. A burrice começa, por exemplo, já no começo do governo dele, quando nós falamos, por exemplo, que a Lava Jato foi fundamental para que ele ganhasse a eleição. Nós estamos falando da Lava Jato apoiada pela grande imprensa. Fica complicado a gente entender por que esse Bolsonaro, sabendo que ele só se elegeu por conta da Lava Jato com o apoio da grande imprensa, já saiu brigando com a Globo, com a Folha de São Paulo, com todo mundo na primeira semana. Passando já pra gente a impressão de que era um sem noção completo. Porque ele brigou com a grande imprensa, achando, por exemplo, que o governo dele ia se sustentar em redes sociais e em fake news. Então era uma prova enorme de burrice. A segunda prova de burrice é que você não ganha uma eleição. Quando você ganha uma eleição, você ganha com os votos dos seus eleitores para administrar um país de todos os eleitores. Exatamente. E ele passou desde o primeiro momento a discriminar, a agredir e a perseguir qualquer tipo de posição de esquerda. Quer dizer, o cara ganhou uma eleição e achando que ganhar a eleição no Brasil é administrar para meia dúzia que concordava com tudo que ele falava. E, na verdade, um país complexo como o nosso, desigual, historicamente desigual, o presidente tem que ter capacidade, jogo de cintura, condição de conversar com todos os segmentos. Quando é que esse cidadão, por exemplo, conversou com a classe trabalhadora? Através de qual canal? Se ele apoiou decisivamente a destruição dos sindicatos, por exemplo. O que ele fez na cultura. Eu não vejo uma área onde ele tenha posto a mão e melhorado. Então a cultura, nós já falamos de habitação, nós já falamos de educação, você aborda a questão da cultura. Sim, é só aqui o Rodrigo e a Leandra, aproveitando isso que falou, o Ivaí falou que os procuradores estão ingressando na justiça, pedindo perdas e danos pelos absurdos da Lava Jato. O Rodrigo, a gente vai chegar a gente vai abordar bastante nessa questão. O apoio dele entre os evangélicos tem caído bastante de acordo com pesquisas de intenção de voto. Tem mesmo. E tem uma parcela tem migrado pro Lula já, né? Por um motivo específico, Rodrigo, e nós temos debatido isso aqui. O evangélico, por mais que ele tenha essa postura mais conservadora, ele também é trabalhador e ele também foi prejudicado com o fim da proteção da legislação trabalhista. O evangélico que não tem casa também paga aluguel e está prejudicado pela falta de uma política habitacional. O filho do evangélico pobre é um cidadão que precisa ir para a universidade também e ter garantia de que ele vai poder frequentar uma universidade. A questão de segurança, por exemplo, que o Bolsonaro terceirizou, segundo os procedimentos todos desse governo, segurança é responsabilidade da população, dos caçadores de javali. Ele autorizou os caras que têm dinheiro, porque o pobre não tem, né? O pobre não tem como comprar arma. Os ricos estão comprando fuzis, segundo ele, que é para garantir a segurança. Não, é assim, pobre não tem dinheiro para comprar arma. Aí defende, fala que eu sou conservador, cidadão do bem. Mas compra arma no tráfico aí de arma. Mas o armamento pesado está ficando na mão dos ricos, quando na verdade segurança pública é responsabilidade do Estado. Sim. O investimento tinha que ser em melhorar as condições das polícias, condições de investigação, de trabalho, de inteligência. De efetivo, né? Porque a reclamação que tem aí é que
o efetivo é pequeno, Sim. as viaturas são insuficientes. Gente, eles ficam anos, tem estado que os coletes à prova de bala dos policiais passa do tempo de validade e fica, pelo amor de Deus. Eles precisam, como a gente já falou aqui no programa de estreia, eu acho errada a demonização da classe das polícias. Eles têm que ser bem amparados, investir bastante na polícia, em questão de saúde mental, porque a segurança pública é a função do Estado. E quem representa no dia a dia o desempenho disso, 90% são as polícias. Então eles têm que estar bem resguardados, com bons salários, boas viaturas. Então nós já passamos por habitação, educação, segurança pública e o meio ambiente. Pelo amor de Deus, o que foi o Salles? Arrasou, gente, arrasou. A Amazônia, o que dói é assim, tudo que tá acontecendo na economia é muito ruim, na cultura é muito ruim, na educação é muito ruim. As vidas que se perderam não voltam, né? Esses 600 mil mortos são vidas que se foram, que não tem como voltar atrás, ponto, né? Eu acho que o que vai na caminha junto com isso de tão ruim é com relação ao meio ambiente, porque a economia tá ruim, mas com o tempo ela vai se recuperar, com os anos ela vai se recuperar. A cultura vai se recuperar, educação vai se recuperando, mas o meio ambiente, gente, como vai fazer? E aí a destruição da Amazônia, por exemplo, tem por trás o componente da ganância, que são já grandes proprietários de terra querendo aumentar. O patrimônio está desmatando para criar gado. Tá tudo virando pasto. Para exportar em dólar, né? Porque os grandes pecuaristas preferem vender para o exterior em dólar, porque o dólar está alto, do que abastecer o mercado interno. E aí o pobre está comprando osso, né? Como mostraram Exatamente. em Cuiabá, porque não tem mais condição de comprar carne. E aí a gente entra num outro fracasso, filho. A destruição do meio ambiente, por exemplo, e aí tem um sinal muito claro aqui, que a destruição da floresta reflete aqui. Reflete no país inteiro. De chuva, e a falta de chuva está causando aí, por exemplo, esses reservatórios com capacidade muito reduzida e colocando o país na possibilidade de apagão e de racionamento, que aliás o Bolsonaro reagiu de uma maneira explosiva. Eu vi agora, quando anunciaram para ele a possibilidade de apagão em novembro, ele teria gritado nos corredores lá do Planalto que isso tira a eleição dele. Ele acredita que só perde a eleição por causa do apagão, não por causa dos desmandos de todos. tudo o que aconteceu. Eu não complementei algo. Mesmo com tudo isso que vinha acontecendo, com todo esse horror que vinha acontecendo desde o começo do mandato Bolsonaro, eu sou não, porque é um fato. A democracia no Brasil, ela é muito recente. Nós tivemos 2 ou 3 presidentes que conseguiram concluir o mandato. Fernando Henrique e Lula. Fernando Henrique 2 vezes. Lula 2 vezes. 2 vezes e a Dilma 1. Não, mas ela não, né, foi empichada. Três levou um golpe. Cumpriram mandatos. Isso. Então, eu não acho que a política se faz assim. Se não ganhou quem eu apoio, então eu quero que saia. Não é. Se o candidato que você não apoiou ganha, isso é da democracia, isso é do jogo. Se você quiser que faça oposição a esse candidato, e quando ele tiver que sair, ele vai sair, né? Mas então vamos falar de democracia. Para dar 0 para ele também em democracia. Sim, deixa eu só concluir aqui. Então, quando eu não defendi o impeachment dele, crime de responsabilidade... Já havia, mas eu falava, nossa, a democracia é muito bebê, a gente tem que ir segurando a ponta. Foi quando estourou a pandemia que eu falei, não dá mais. O 0 na democracia vai por conta de uma comparação que eles adoram fazer, que nós estamos no Brasil diante de 2 extremos. A extrema esquerda e a extrema direita. Então vamos lembrar, por exemplo, do Lula perdendo a eleição para o Collor. Lá no século passado, com a Rede Globo de televisão fazendo uma montagem do último debate, interferindo diretamente no resultado daquela eleição, quando o Collor ganhou do Lula no segundo turno. O que é que o PT fez naquela situação? Foi para casa, se organizou para continuar disputando eleições dentro das regras da democracia. Exatamente.
O Fernando Henrique é montado no plano real, ganhou 2 eleições. Mesmo com denúncias lá de ter comprado deputados para garantir um segundo mandato, que não era possível ainda naquela época. A emenda lá da reeleição foi a peso de grana pesada mesmo, mas o PT perdeu as 2 eleições, voltou para casa e aí foi, dentro do jogo democrático, ganhar a eleição de 2002, 2006, 2010 e 2014. Levou um golpe de um traidor chamado Michel Temer, e a Dilma, com uma postura muito digna, né? Ela foi lá e enfrentou um processo de cassação, se recusou a comprar os deputados, foi embora para casa e ninguém viu, filha. Ninguém do PT jogando bomba no Supremo, ameaçando a direita de morte, ameaçando a segurança da população, foi para casa. Tiveram a prisão do Lula depois e a reação do pessoal do PT foi lançar o Haddad. O Lula dentro da cadeia, com todo mundo sabendo que era um processo fajuto, com a intenção de retirá-lo da eleição, e a reação do pessoal do PT foi acampar na porta da Polícia Federal em Curitiba. E para dar bom dia e boa noite para o Lula. Bomba em ninguém, tiro em ninguém, questionaram, por exemplo, tudo que fizeram com o Lula dentro da justiça, através de um advogado brilhante, né? O Zanin, maravilhoso. Ele e a esposa lutando contra o mundo, né? E de repente eles conseguiram, com a ajuda do hacker, é verdade que se não aparece o hacker teria muita dificuldade, mas dentro do que determina a legislação. Então o PT democraticamente chegou até agora. Então 10 para a postura democrática do PT e 0 para esse louco que está ameaçando o país de golpe. Tá. Ele está ameaçando, faz muito tempo que esse cara ameaça dar golpe. Ameaçando, tipo, não sei se só Deus me tira daqui. E aí nós já arrumamos ontem que eu postei lá, aviação celeste, né? Se só Deus tira o ônibus, leva embora. Aviação celeste que leva ele embora. Né? Essa história de Deus, colocar Deus, eu sou cristã. Enquanto cristã, eu tenho entendimento que Deus deu algo pra gente que se chama livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, eu, Mariana, em período eleitoral, pré-eleitoral, na verdade, eu posso escolher, pelo meu livre-arbítrio, me candidatar a um cargo político na disputa eleitoral. Se não, também pelo meu livre-arbítrio, eu posso olhar todos os candidatos e discernir em qual eu vou votar. Isso se chama livre-arbítrio. E a gente é refém das nossas escolhas, porque na Bíblia, irmãos, está escrito que a gente colhe o que a gente planta. E Deus dá pra gente essa liberdade da gente semear. E aí, quando os loucos foram lá e escolheram Bolsonaro, o plantio, a colheita chegou. Estamos aí colhendo todo mundo, essa inflação, desgraça. Então vamos agora para a inflação, já que estamos avaliando os 1000 dias do... Por falar em inflação, o João... a Leandra, Leandra, eu perdi o comentário da Leandra, que ela falava alguma coisa assim, mais ou menos, que foi um plano pra acabar com o pobre. Ela falou agora, bem que vocês poderiam esclarecer essa história de direita e esquerda nas lives, tem muita gente comendo gato por lebre. Leandra, você sabe que a gente te quer aqui, né? Sexta-feira vai ser sobre isso, espectros políticos, direita, esquerda, liberal e centro. A gente vai dar uma explanada sobre isso, vai estar bem bacana na sexta-feira. Então vamos... O João falou sobre economia. O Bolsonaro é filho da crise econômica, política e social. Veio para resolvê-la para as elites. A crise não existe para quem tem caminho livre para explorar a classe trabalhadora. As reformas passaram, os empregos não surgiram, a economia não melhorou, mas a classe dominante está feliz. Isso que importa para o governo, para o desgoverno, hashtag fora Bolsonaro, João. Perfeita a colocação do João, até porque a inflação, filha, vamos dar 0 para ele também nessa questão da inflação. A insegurança alimentar a fome atinge 19 milhões de pessoas no Brasil, a insegurança alimentar atinge outros milhões de pessoas que estão se alimentando de maneira inadequada. E essa inflação
Vamos pegar, por exemplo, os agricultores que adoram o Bolsonaro, e normalmente eles têm que adorar, porque eles estão exportando toda a produção em dólar, como o dólar está alto, só que a soja toda que eles vendem lá para fora, a falta dela aqui é que está fazendo o óleo comestível ter uma disparada de preços. Agora vamos perguntar se eles estão preocupados com essa população que passa fome e que não tem dinheiro para comprar óleo. Não tem. A questão do combustível e do gás é porque priorizaram na Petrobras os investidores estrangeiros que atrelaram o preço do combustível ao dólar. Então, enquanto os investidores ficam muito felizes, a população fica penalizada, com muita gente já cozinhando em fogãozinho de tijolo de 6 furos e a lenha, né? A moça morreu porque estava cozinhando, fazendo a comida no fogo com álcool, porque não tinha dinheiro para comprar o gás. 90% do corpo dela queimou e ela faleceu, deixando filhos aí, um horror. Então, na economia e na inflação, zero também, né? Zero. Só para registrar aqui, uma pessoa muito querida, minha companheira militante do PSOL, Silvia, um beijo para ela, boa recuperação, ela tá aí na casa dela, a Silvia sempre acompanha, ela é incrível. Zero, então, na economia, zero no controle da inflação e 10 para quem está ganhando muito dinheiro. E aí a gente entra no aspecto que eu queria entrar desde o começo, filho. Sim. É que a gente já está há 40 minutos aqui, viu? É que o papo é bom. Os ricos, muito felizes, né? Eles não têm esse problema de alimentação, não tem problema de habitação e não tem problema de escola para os filhos. Moram muitas vezes em condomínios fechados que tem uma questão de segurança muito boa. Então, eles apoiarem um governo que os privilegia é uma situação que a gente poderia considerar até natural. Então, mas assim, pode considerar natural, mas tem uma coisa que se chama empatia. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou rica, né? Estamos aí na luta para ganhar bastante dinheiro, ficar assim bem tranquila. Mas tem muito contrato que eu fecho hoje em dia que ele é posto em dólar. Então, se eu for analisar só o meu, para mim, quanto mais alto o dólar tiver, né? Se eu for pensar só no meu, melhor para mim. Mas eu tenho que pensar no todo. Só que quando o dólar sobe também, não fica meio que elas por elas, porque o combustível vai subir, a comida vai... Gente, até o trigo do pão que a gente come, o Brasil não produz trigo suficiente para demanda. Então, a gente compra trigo vindo de fora no dólar, a preço de dólar. Milho, a produção nossa de milho que está sendo vendida toda para o exterior por conta do dólar alto. É o milho que falta, por exemplo, o milho é ingrediente principal de uma série de alimentos produzidos aqui no Brasil. Se falta o milho, sobe o preço de tudo, inclusive da ração, que eleva o preço da carne de porco e de frango. Sim. O pé de frango dizem que está custando aí R$5. Mas aí, filho, detalhe importante, tá bom para os ricos. Agora, por que tem uns perdigueiros pobres, que nós chamamos de pobres de direita, que atacam também a esquerda, que atacam qualquer possibilidade de um governo progressista para defender os interesses da elite e não os interesses deles? Por que é que nós temos pessoas que defendem, por exemplo, o interesse do filho do rico, uma pessoa pobre, ou daquela classe média que você acha que eles se julgam ricos, mas que também são pobres? Pobre premium, gente. Pobre premium. Você ganha R$10 mil por mês, você não é classe média, você é pobre premium. Que papelão é esse de repente, defender os interesses da elite, ao invés de defender o interesse dele, do filho dele, da mãe dele, do irmão dele, dos amigos dele? Então, nós vamos abordar bastante isso. Se o pobre quiser ser conservador nos costumes, é uma condição natural. Mas ser conservador nos costumes e apoiar a pauta liberal não é o mesmo que dar o chicote pro feitor bater no lombo de quem tá... É um comportamento suicida. Tem um rapazinho aqui de Cornélio... porque a gente tomou cuidado, gente, eu não quero quem ainda defende o Bolsonaro, no momento que a gente tá com quase 600 mil mortos, eu não quero fazer negócio, eu não quero ser amiga, eu não quero estabelecer contato, eu vou tratar com educação e cordialidade, porque isso é sobre mim,
né? Ser educada e ser cordial é sobre mim, não é sobre o outro. Não quero conviver, não quero perto. Quem depois de todo esse horror ainda apoia, não quero conviver. Mas tem o Edenilson, sabe? Então, na minha rede social, gente, eu excluo esse povo tudo. Mas o Edenilson é de esquerda. Não, aí o Edenilson, que é, assim, democrata, ele tem na rede social dele. E na minha timeline do Facebook, sempre vem as publicações do Edenilson. Tem um rapazinho especial, que eu não vou citar aqui o nome dele, que eu não conhecia muito sobre ele. E eu via que o Edenilson posta alguma coisa, ele vai lá e pau! Essa esquerda louca, esses comunistas, pão com mortadela, ainda não. Falei, gente, esses dias pra trás, eu vi o rapazinho com a sua família. O rapazinho lá, o tênis tudo chutado, com a calça puída. Assim, falei, gente, o rapazinho não é nem classe média. Eles defenderam a direita. Né? Defendendo a direita, assim, com fervor, com unhas e dentes, pelo amor de Deus, Ou doido. Então, fizemos um panorama dessa situação e deixando por último, filha, a questão da pandemia. Hoje eu observei o depoimento da advogada Bruna Morato. Na CPI, defende alguns médicos da Prevent Senior. A denúncia é de que ela levou comprovantes na CPI de que essa Prevent Senior atuava em conjunto com o gabinete paralelo da saúde do Bolsonaro, aqueles médicos defensores da cloroquina, e ela deixou bem claro lá que os médicos da Prevent Senior sabem que tudo isso que eles falaram com relação à cloroquina e esse hospital que era para cuidar da saúde dos mais idosos, eles mandavam entregar o kit desse tal de tratamento precoce. A pessoa se cadastrava nesse plano de saúde, Prevent Senior é um plano de saúde, e já recebia o kit em casa, porque para eles era mais barato, por exemplo, dar o kit do que internar alguém que tivesse com Covid, num trabalho aliado com o governo federal. E aí o grande objetivo e o que apareceu na denúncia de hoje é aquilo que a gente já sabia, que eles relutam muito em reconhecer, e havia um interesse econômico, em conjunto com o Ministério da Economia, que era empurra a cloroquina no povo, manda todo mundo para a rua dizendo que a cloroquina protege para não paralisar a economia, e o preço disso são quase 600 mil mortos. Foi um trabalho induzido, proposital. A ideia era enfiar todo mundo na rua mesmo para se contaminar e morresse quem desse azar. Matar as pessoas mesmo. Milhares Governo de pessoas, morte, genocida. Milhares de pessoas morreram porque tomaram esse tal de hidroxicloroquina, ivermectina, e foram para a rua achando que estavam seguras. Se contaminaram, morreram e ainda mataram familiares e amigos. Vou aproveitar um comentário aqui para citar uma médica exemplar que nós tivemos em Cornélio. O Guilherme está aqui falando, a Mansimari, não é nenhuma questão de quem tem grana ou quem não tem. Isso que está aí não é a direita, são entreguistas. Não que a velha direita não seja, mas esse é demais. Então, é verdade, Guilherme, é isso aí mesmo. Sexta-feira a gente vai discorrer bastante sobre essa questão específica. Vamos inclusive falar de uma direita perfumada. O pai fala Rosinha. Tem uma direita aí que estão querendo tirar o Bolsonaro. É o time do governador do Rio Grande do Sul, do Dória. Eles são todos bolsonaristas. Todos eles votaram no Bolsonaro na eleição passada. Bolsodória, gente, eu não esqueço. Então eles defendem a mesma coisa que o Bolsonaro defende, só que de um modo mais perfumado. Numa embalagem bonitinha. Mas na verdade é a mesma porcaria, sabe? Sair de uma coisa para outra não vai resolver nada. Então a morte, filha, deliberada de pessoas, e o grande comandante desse procedimento inteiro no Brasil chama-se Bolsonaro. Esse é o cara que foi oferecer ivermectina ou cloroquina para EMA. Esse é o cara que fala o tempo todo que a população não podia ser maricas, tinha que sair para a rua mesmo,
que quem ficava em casa era covarde, que não deveria usar máscaras, que deveria aglomerar, porque ele foi o grande exemplo de aglomeração. Então, na verdade, ele foi o grande líder do negacionismo no Brasil e ele não abandonou esse discurso até hoje. E isso matou um monte de gente e nós não temos que ter receio de apontar isso. De apontar. Essa foi uma realidade que nós vivemos. Então, a saúde pública foi tratada com descaso absoluto e a vida foi tratada com desrespeito e com descaso absoluto. Leandro está aqui lembrando que o Alexandre Garcia foi demitido agora justamente por conta da defesa tratamento precoce. E esse tratamento precoce, hoje deram um exemplo, é bom a gente colocar. É que 85% dos casos de quem se contamina, os sintomas ou são muito leves ou nenhum. E aí, se a pessoa tomar chá de erva cidreira ou tomar ivermectina, não vai acontecer nada com ela, porque para 85% não acontece nada. Então eles empurraram esse medicamento sem efeito em cima da população, como com 85% nada acontece, eles começaram a pregar que era essa porcaria que resolvia, e aí estimulou as pessoas a ir para a rua para a economia não parar. E ele não queria que a economia parasse, porque se parasse mesmo com lockdown, como os outros países fizeram, aí ele viu a viola dele em cacos com relação à reeleição. Então, para tentar ter alguma oportunidade de eleição, ele não hesitou em jogar a população na rua para se contaminar. Aqui na cidade é bom a gente pontuar que eu sei especificamente de 2 médicos que tiveram uma atuação irretocável em cima da ciência, que é a Daniele Tamburucci Bueno Tamburucci, Dani Bueno e o Dr. Cláudio Hirai. Esses 2 médicos, eu sei assim que me parece que o Dr. Emerson Piccolotto também, se não me engano, assim, foram incríveis. Não que os outros não sejam, mas eu quero salientar esses. É provável que tenhamos mais, sim, mas também é bom a gente pontuar que o presidente do Conselho Municipal de Saúde, não sei se ainda é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é ligado a um hospital particular aqui de Cornélio Procópio, foi na Rádio Cornélio defender o uso desses medicamentos sem efeito. E ainda na própria entrevista se colocou como bolsonarista. Então assim, no Brasil não teve lockdown, não teve defesa de distanciamento, nenhuma dessas medidas funcionaram por conta, em grande parte, da postura de morte do presidente. Do grande líder deles. Né? Que tinha que dar o exemplo e não deu. Então, assim, 1000 dias de governo Bolsonaro, tem como pontuar alguma coisa benéfica? Eu, sinceramente, não vejo. E a gente convida, né? Se alguém manda mensagem pra gente, fala assim, vocês foram aí, pontuaram várias áreas do governo Bolsonaro durante 1000 dias, não pontuaram nada de positivo, mas eu tenho esse dado positivo aqui, não teve corrupção. Amado, teve sim. Eu tenho até salvo aqui. Mas pode ir. Nessa questão, por exemplo, ainda da pandemia, o Supremo, quando autorizou governadores e prefeitos a tomarem medidas na tentativa de conter o vírus, o Supremo definiu que competia também a prefeitos e governadores cuidar da saúde da população. O também não é apenas, né? Exatamente. Porque o Bolsonaro passou a vida dizendo que ele não tinha responsabilidade nenhuma e que os prefeitos e governadores que eram responsáveis por tudo. Não fosse prefeitos e governadores, o número de mortos seria muito maior. Eu vou deixar, depois que encerrar a transmissão, o link do aosfatos.org. Eles levantam declarações que são feitas e constatam procede ou não procede. E em 1000 dias como presidente, Bolsonaro deu 3.991 declarações falsas ou distorcidas. E eu gosto porque tá separado assim em áreas, entendeu? Por temas. Aí você pode escolher assim sobre atentado, sobre o Congresso, sobre o coronavírus, sobre corrupção e se divertir. Não é divertido, a gente não vai se divertir porque olha o caos que a gente tá, pelo amor de Deus. Mas aí, Mariana, eu acho que para a gente finalizar essa questão do Bolsonaro, eu vi hoje, fiquei feliz com o que eu vi, porque eles falaram muito em 1000 dias do governo Bolsonaro,
E um articulista de um site de esquerda hoje falou, mas falta 460 para acabar esse drama. Então nós já passamos bem da metade desse drama todo, e que tem data para acabar. Eles podem reclamar de pesquisas, eles podem questionar as pesquisas todas, mas com esse desgoverno e com a quantidade de coisas ruins que aconteceu aí na vida da população, não tem como ele ganhar a eleição. Então, se não cair antes de 2 de outubro de 2022, cai em 2 de outubro de 2022 através do voto. Aí não vai ser Deus que vai tirar ele do poder. Quem vai tirar ele do poder é o eleitor, muito provavelmente por inspiração divina. Em nome de Deus. Eu quero ver o que esse povo fala que é em nome de Deus. Vai falar. Né? Gente, eu já tenho a minha roupa de ir. Inclusive, eleição do ano que vem, a gente vai ficar aqui o dia inteiro na apuração. E uma novidade social, filha. A apuração vai ser aqui no nosso... gente, já aviso. No dia eu vou ficar aqui na base, do Iscão. Comemorando. A parte social é que o Lula definiu o casamento com a Janja. Janja e Lula! No ano que vem tem 2 padrinhos convidados, né? O Chico Buarque e a jurista Carol Proner, que se casaram agora. Vão ser padrinhos, e um dos advogados de Curitiba, chamado Manuel, que me parece que virou amicíssimo do Lula, também é outro padrinho convidado. E é uma notícia boa, né? Por tudo que ele passou, 580 dias na prisão, perdeu o neto, perdeu esposa, perdeu o irmão durante esse período todo. Então, se tem uma pessoa que merece estar num momento bom e de expectativa favorável, é ele. Né? Eu defendo candidatura para a presidência do PSOL no primeiro turno. Acho que o partido tem que apresentar seu programa. Porém, é uma notícia ruim aí, eu sei. Acho que não vai rolar. Acho que o PSOL vai apoiar o PT desde o primeiro turno. Porque foi a convenção. Isso. Onde a ala majoritária que defende o apoio ao Lula já no primeiro turno é mais forte. Saiu vitoriosa, mas vai ser discutida ainda em abril do ano que vem. Isso. Tudo que a gente vê dentro do partido como o ano que vem. Mas o PSOL, se não tiver no primeiro turno, vai estar no segundo de qualquer forma. O meu look vermelho todo pronto pra gente fazer a nossa transmissão aqui com a roupa de ir, já tenho. Eu tenho que dar um jeito de... vermelha. A garrafa vermelha já tá pronta. Aí, coloca aqui na câmera que não tá aparecendo, pai. Aí, a gente já tem a garrafa da sorte. Então é isso, pessoal. Eleição, segundo turno, porque tem chance do Lula, sendo candidato, ganhar, inclusive no primeiro turno. Mas a questão... Delfim Neto hoje Delfim deve ser eterno, né? Lá nos anos 70, no início, ele já era influentíssimo na política. Foi ministro dos governos militares, hoje é um simpatizante do Lula. E aposta com quem quiser que ganha no primeiro turno. Mas em não ganhando no primeiro turno, sendo o segundo turno, acho que o candidato mesmo é ele, mas se não fosse, gente, é assim. A gente tem Ciro... Eu ia votar no Ciro contra o Bolsonaro? Votaria. Chateada, votaria. Daciolo e Bolsonaro? Daciolo. Pipoqueiro da Praça Brasil e Bolsonaro pipoqueiro. É isso, gente. Nós temos um movimento. Gente, dia 2, isso, dia 2 na Praça Brasil. O ato pela democracia e fora Bolsonaro. Gente, tá confirmado. Só de Congonhas, eu acho, vem 15 carros. O MST tá confirmado. Eu acho que 2 ou 3 aldeias indígenas também estão confirmadas. E é bom a gente pontuar, filha, que é importante que as pessoas de fora venham. Cornélio pode ser um polo de resistência democrática, é importante isso. Mas a população de Cornélio também, as pessoas que estão incomodadas com esse desgoverno, que querem uma mudança na política, que querem valorizar a democracia, saiam de casa no sábado à tarde, vá até a Praça Brasil para se somar com o movimento. É um movimento que não é nosso. Não. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas, de democratas da cidade. Muitos deles não gostam nem que cite o nome. Mas o nosso a gente bota a cara. O nosso não tem problema nenhum, porque quem quiser desgostar disso gente, paciência.
Problema de quem não gosta, né? Não é um problema nosso. Então nós vamos tentar ainda durante a semana um contato com algumas das lideranças que queiram vir falar para reforçar esse convite, né? Mas já fica aí a informação de que nós vamos ter esse movimento com chuva ou sem chuva. Com chuva ou sem chuva. Porque me parece que tá marcando, previsto chuva para sábado, mas o momento do país é tão grave que a chuva não tem que segurar Exatamente, ninguém. gente. Traga seu álcool gel, sua máscara, distanciamento, tá bom? Tudo com muito cuidado. E a gente vai mostrar força de resistência em Cornélio e região, tá? A gente tá numa região complicada, mas a gente existe, a gente tem voz e eles não vão nos calar. Né? É isso, filha. Tá certo, gente. Traz obrigada. a Marion. É verdade. Marion, vem. Vamos falar do programinha da Marion amanhã. Aqui, filha. Boa noite, Marion. Boa noite. Bom, a Marion, na verdade, é a inspiração nossa aqui em casa. A convite de uns amigos, ela fazia um programa de rádio, né, filha, na Rádio Rainha da Paz, onde conseguiu lá uns amigos, pessoas que gostam dela, e é muito fácil gostar da Marion, porque é sempre muito carinhosa, muito jeitosa com as pessoas. E quando nosso filho Luizinho, que não está hoje aqui, teve a ideia de montar essa estrutura, nós gostamos demais da ideia, não por conta da política, mas por causa do espaço que a Marion gosta de ter para fazer as coisas dela como ela fazia na rádio. E amanhã tem estreia do programa, Marion. Isso, amanhã vai ter estreia do programa, vai ter sorteio aqui no sábado, né, de um banho lá do Pet Estação, e vai ter muita novidade por aí. E você esqueceu de apresentar a Melzinha, né? Aqui hoje tá a nossa Melzinha, que é a bebezinha de casa. A Mel tem, para as pessoas que não sabem, ela tem guarda compartilhada, né, Mariana? Isso. Ela fica a semana toda. É uma guarda compartilhada, mas é mais da Mariana, né? Vem passear aqui. É que, na verdade, me deram golpe, falar a verdade, né? Porque falaram que era guarda compartilhada e, por fim, ela mora lá com a minha irmã. Mas ela vem aqui me dar amor. Você acha que o Renato fica sem a Mel? Não. Mas tem a Mel que fica na Mariana o tempo todo, e aqui em casa nós temos o Marley, que é pai da Mel. Isso. E a Lola, que nós agregamos ela aqui em casa já há algum tempo, está bem adaptada também. E acabam fazendo a alegria aqui. Mariel, nós falamos bastante do Bolsonaro. Pontuamos tudo, filho, que a gente acha que não está legal. Você falou bastante aí durante esse ano da questão da pandemia. Então, o Bolsonaro estimula as pessoas a irem para a rua sem máscara e aglomerar. E a Marion sempre defendeu que as pessoas têm que usar máscara e não aglomerar, né? Na verdade, assim, eu sempre defendi isso daí, por causa que não é tempo de ficar indo pra barzinho, lanchonete, se aglomerando, por causa que a pandemia não passou ainda, né? Com o número de casos aí crescendo na cidade. Marion, vamos falar um pouquinho, nós abordamos bem pouco, filha, a questão da inclusão social. Essa é uma pauta que a Marion vai defender bastante aqui, vai trazer pessoas dessa área, né, filha, para falar. Algumas entrevistas assim, bem bacanas, já estão aí na agenda. E o pai vai estar sempre aqui junto. Eu preciso aprender a operar ali o programa que gera imagens e o som. E sempre que tiver o programinha, é o pai que vai estar ali comandando quando o Luizinho não puder. Isso, na questão da inclusão social, eu sempre falei isso, né, por causa que tem gente aqui em Cornélio, na verdade, existe uma falha, assim, porque o portador de deficiência não é lembrado nessa cidade, e as empresas de Cornélio Procópio têm que fazer um preparamento para poder adquirir o portador de deficiência, né. E ali agora quem está comandando o procedimento é a tua... Como é que ela te chama? Minha funcionária. A funcionária Mariana. Exatamente. Mariana é minha patroa, minha dona Uau Uau. Isso. Pode encerrar aí.
Até amanhã, filha, até às 8 horas da noite, né? Isso, amanhã, 8 horas da manhã, da noite, da manhã, 8 horas da noite, vai estar eu e minha funcionária aqui de novo. Isso, manda beijo pra todo mundo. Beijo, abraçado, espero todos vocês. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau.